Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, ao Tarô da Encruzilhada. Eu sou o Thiago. Para quem for novo, para quem for nova, muito bem-vindos. Espero que fiquem à vontade aqui. Para quem aí já conhece o canal, olá novamente, né? Estamos nos encontrando. Venho trazendo aí mais uma leitura geral e atemporal para vocês. Não é focado em nenhum signo, tá? Como é geral e atemporal, não ressoa com todo mundo. Peguem só o que ressoar, não forcem nada para vocês. O que não ressoar, joguem pro universo, beleza? Peço que compartilhem, deixem o like, comentem e se inscrevam aqui no canal para trazer mais vídeos, para ajudar ele a crescer. Na descrição vocês encontram aí o Instagram aqui do canal, onde vocês podem estar vendo aí informações sobre como marcar consultas particulares comigo, para tirar conta do tarô, baralho sibiano, enfim. Pessoal, venho aí pedir aí para quem está vendo o vídeo, qualquer coisa, só para comentar. Às vezes a gente não tem nada para comentar, né? Mas eu peço que, por favor, comentem, especialmente sobre a iluminação. Se a iluminação do vídeo tá boa, como ela tá, porque eu tô tentando achar uma forma de deixar a iluminação decente, né? Aí a opinião de vocês ajuda muito a saber o que tá funcionando e o que não tá. Beleza? Vou estar abrindo aí com Dark Mirror Oracle, tá? É um oráculo mais dark, né? Como o próprio nome fala, é um pouquinho mais sombrio, mas isso é porque aqui no canal eu viso trazer leituras que tocam ali em pontos um pouco desconfortáveis que a gente pode não estar querendo lidar, especialmente para impulsionar a mudança, a cura, o desenvolvimento, tá? Ou a expansão de consciência. Conhecimento, sem mais delongas, vamos lá. Dark Mirror Oracle, por favor, boa sorte a todos e a todas. Qual mensagem aí que temos? Motivo. Bride in a Cage, noiva em uma gaiola, ou em uma jaula, né? Fragmentação. Gilded Regret. Seria algo como remorso adornado. E no fundo a gente tem escondendo seu eu verdadeiro. Hiding your true self. O engraçado é, eu tentei gravar esse vídeo antes, não deu muito certo, eu tô refazendo ele no momento. E a Bride, né, que foi esse daqui, ele saiu também na mesma posição. E esse daqui tinha saído também, só que eu não aceitei. Então a mensagem dele está realmente querendo ser falada. Bora lá. Essas três cartas ela vem trazendo uma mensagem que é o seguinte. A noiva na jaula ela vem trazendo mensagens que se relacionam a quando a gente está no momento de ali que a gente está em destaque ou está recebendo determinada atenção ali das pessoas ao redor, só que é uma atenção que não é muito, ou não é desejada, ou ela põe pressão na gente, sabe? Aquela atenção de que fala, poxa, estão ali me cobrando isso, eu tenho que fazer. Fragmentação, acho que vocês já devem ter percebido pelo nome, é aquela carta que vai falar de quando a gente está se quebrando em vários pedaços, está se dividindo em vários momentos para lidar com algo. E aí tem o remorso adornado. Ele é uma carta que vai falar muito de quando a gente fica remanescendo o passado, lembrando dos e se, porém, mas e se, ou esqueci a outra frase agora. Mas enfim, é uma carta que traz muito essa questão de, poxa, a gente fica tanto lembrando das coisas como eram, como foram, pensando poderia estar sendo melhor agora. A gente não percebe que a gente meio que se afoga nisso, a gente perde a noção do presente. Então, aqui está falando muito de uma questão em que vocês estão ali em um momento que é de primeira desafiador, ali está exigindo mais cuidado, está exigindo mais atenção, mais energia de vocês. E isso deixa uma sensação de não estar completo, uma sensação de, poxa, tá faltando algo, ou uma sensação de falta. E isso faz vocês ficarem nesse ponto de memórias, né? E se eu tivesse feito uma coisa diferente, se eu tivesse mudado aquilo, se eu tivesse falado isso. Enfim,
traz toda essa situação. Só que, gente, a primeira coisa que tem que dizer com essas energias na mesa é: não se esqueçam que vocês estão vivendo o presente. O passado já foi, ele não muda. Não, os e se, os porém não importam. Quando se trata do passado, eles não importam. Porque você está vivendo o presente. O passado já passou, ele não muda, ele não volta. Ok? A não ser que seja aquele ex chato. Aí ele volta, geralmente. E é por isso que a gente tem que saber mandar ele tomar naquele lugar. Beleza? Vamos ver com o tarô do divino aí, o que mais aí o universo, a espiritualidade tem a dizer sobre essa situação. Uhum. Bora lá. O que mais, por favor, tarô do divino? Uma bela de uma pirueta. O 3 de ouros. A alta sacerdotisa. Coloquei invertida, mas não saiu invertida não, tá? Deixa eu ver. Isso não vai cooperar. O 9 de paus. Aqui vem me dizer que é o seguinte, é uma situação aí, um momento atual, em que vocês podem estar tendo dificuldade de se conectar aí com o momento atual, como dito inicialmente, e que vocês estão internalizando muita coisa. Eu sinto aí que está tendo uma necessidade de ser um pouco mais aberto com os outros sobre os momentos que vocês estão passando, sabe? Vamos supor que vocês estão passando por um momento em que o financeiro não está muito bom. Fui demitido e aí, sei lá, não pagaram o. Eu esqueci o nome do negócio que tem que pagar quando uma empresa demite, né? Ou fizeram um acordo e não pagaram, enfim, esse tipo de coisa. E aqui eu sinto que, em vez de falarem para os outros, poxa, talvez não possa numa festa porque tô sem dinheiro por causa da situação, ou falarem num sentido de, poxa, eu tô precisando de ajuda para talvez arrumar um novo emprego, ou só para passar esse mês. Ou às vezes não é nem pedir essa ajuda para realmente resolver a coisa mesmo, de chegar nos outros e falar: ó, a coisa tá meio difícil, tem como eu desabafar com você? Tem como você me escutar um pouco? Tô sentindo muito isso de querer lidar com as coisas sozinho. O mago. Rainha de ouros. Cavaleiro de paus. 9 de ouros no fundo de deck. Ciência. Uhum. Aqui tá vivendo uma coisa de autossuficiência, né? De querer provar que é capaz, de querer
provar que não depende dos outros para fazer acontecer. No entanto, aqui me vem uma coisa de isolamento. Mas sei lá, é como se, pra ser sincero, é como se tivesse uma neblina aqui cobrindo não só essa leitura, mas a mente de vocês ali. Eu sinto que tá tendo muito uma questão de não ter clareza de para onde seguir ou do que fazer. E quando vocês tentam procurar, fica meio embaçado. Vamos ver. Vamos ver. O eremita. A lua. O 3 de paus. Beleza, entendi. Aqui a questão é alguns de vocês não estão conseguindo perceber que uma situação não tem futuro, tá? Alguns de vocês estão ali querendo insistir em alguma coisa, em alguma situação e não tem futuro. E tudo isso, toda essa questão de querer insistir, é justamente porque vocês estão ali querendo provar que não, eu consigo, eu sou capaz, eu não dependo de ninguém. Comprovar, afirmar sua independência, sua autossuficiência. E isso tem causado ali desconforto, tem causado toda essa questão que eu falei de se sentir preso, né? De se sentir ali no centro das atenções, mas é com uma pressão, com um sentimento de peso. Nós estamos aqui numa situação que é que nem esse 3 de espadas. Sobe, sobe, mas nunca parece que chega em lugar nenhum. Uns de vocês estão precisando abrir os olhos para entender que determinada situação realmente não vale a pena. Eu vou tirar mais aqui. Me veio uma outra coisa, mas eu quero tirar mais para confirmar. Mas 7 de copas. A Imperatriz. Veio bastante arcano maior, né? Aqui. O 3 de copas. A gente tem 3, 3, 3 aqui. É. O que eu falei que eu tava sentindo, que eu tinha saído antes, mas que eu queria confirmar, era uma questão de magia. Por que eu falo isso? Porque tem a sacerdotisa, um mago, a lua. Tem muita carta aqui relacionada à magia. Na leitura que eu estava fazendo antes dessa, né, na primeira versão dessa que não deu certo, eu tinha falado ali de uma questão de pessoas se auto-obsidiando, né? Eu não vou ter termo. Vamos lá. Eu tinha falado ali de uma questão de como a gente consegue ser nosso pior inimigo, né? Às vezes não tem um vampiro energético, não tem um obsessor ali do lado de fora. É a gente mesmo que obsessa nossos trabalhos, que suga nossa própria energia. Por quê? Porque a gente não sabe onde direcionar ela ou fica tão focado em um problema, numa situação negativa, que não vê as coisas boas da vida, não vê ali os momentos agradáveis. E isso vai drenando a energia positiva, sabe? Porque a gente meio que nega ela. E por negar a existência dela, ela
ela desvia, ou ela simplesmente não consegue acessar vocês. Aqui tá me vendo muito uma questão de vocês estarem cegos para essas situações positivas. E como saiu 3-3-3 aqui, e tanto 3 de ouros quanto 3 de copas, eles trazem uma questão de comunidade, de estar ali com pessoas que se gostam, ou pelo menos pessoas em que você confia, que pode trabalhar junto. Eu sinto que alguns aqui estão ali, passando por um momento difícil, passando por uma situação desgastante, mas estão tendo aí a oportunidade, sim, de chegar em outras pessoas, de chegar em um grupo, pode ser só uma questão financeira, pode ser um grupo de colegas, de pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto, amigos mesmo, familiares, parceiros, enfim. E que poderiam estar ajudando, nem que fosse só dando um ombro para chorar, um ombro, a orelha para vocês poderem desabafar. Eu sinto aqui que vocês estão muito cegos para essa questão de tem que ser autossuficiente, tem que ser independente. E isso é bom, é uma coisa que eu, inclusive, sou muito a favor de ter nossa independência, de conseguir fazer nossas coisas por nós mesmos, mas é necessário, sim, saber quando a gente precisa pedir ajuda, quando a gente precisa ali de apoio de alguém. Quatro de espadas. Mente de vocês presa. Cinco de espadas. Cinco de copas. Seis de espadas no fundo de deck. Gente, é o que eu falei. Alguns estão tão presos numa sensação de o que poderia ser, num desejo de. Não é desejo, vamos lá. Numa ilusão, tá? Realmente, é numa ilusão de que tudo tem que ser perfeito, ou poderia ser perfeito se fizesse X ou Y, que não estão percebendo que a realidade não é assim, a realidade é imperfeita, tá? Humanos são imperfeitos, o mundo que a gente vive, ele é imperfeito. E aqui muitos de vocês estão tentando se negar isso, e essa negação de que, poxa, erros acontecem, de que as coisas nem sempre vão ir como a gente quer, está causando ali uma fadiga, uma dor no mental, no emocional de vocês, que não está escrito. Aqui tem gente precisando voltar para a realidade, de perceber que não importa o quanto a gente tem uma memória ali de como o passado ou aquela outra situação estava melhor, então por que para mim não tá agora, o que eu fiz de errado? E tem gente que precisa urgentemente sair disso para perceber que, poxa, tinha falhas, tinha defeitos ali também. Aqui eu tô num momento difícil, que uma coisa que vocês nunca vão me ver fazer é diminuir a dor de alguém, tá? O momento pode ser difícil, pode ser desafiador, mas é aquilo, vocês podem sim pedir ajuda, tem grupos aí dispostos a ajudar, pode não ser de uma questão de que eu me importo com vocês, como eu falei, que às vezes é isso, não é um povo ajuda não porque se importa, mas porque é necessário, tá? Por exemplo, em questões de serviço principalmente. Mas aqui é necessário que vocês entendam o seguinte: o presente ele pode estar sendo desafiador, mas o passado também era. E no futuro também vai ter desafios. Mas o importante é não perder a noção, a visão de que, poxa, mesmo com os desafios, com os problemas, tudo, tem certos momentos de alegria também. E a partir do momento que vocês perdem toda essa questão de ficar olhando para o negativo, ficar focando nisso,
e tira um momento para respirar, para aproveitar, para delegar as coisas, vocês veem que tudo flui. 9 de ouros. A independência de vocês não vai ser comprometida se vocês pedirem ajuda, tá? Tá que tem casos e casos, né? Que tem pessoa sacana que gosta de jogar na cara, mas aqui tá me dizendo a independência de vocês não é comprometida, tá? Tem esperança. É uma questão de equilíbrio. Claro, vocês têm que cumprir a parte de vocês, mas isso não quer dizer que vocês não possam pedir ajuda. Então, vamos lá. Rei de paus. Também tinha saído na outra leitura. E no fundo a gente tem a estrela. O mundo. Uhum. Aqui, nessa leitura, a mensagem, de uma forma resumida, é a seguinte: parem de acreditar que o passado era perfeito. Parem de tentar reviver ele, de tentar viver nele quando vocês estão ali no presente. E também tenham ciência, tenham em mente que, mesmo que vocês peçam ajuda, isso não vai interferir na independência de vocês, tá? Saber delegar tarefas, saber quando a gente precisa pedir ajuda, quando a gente precisa ali se abrir para o outro de um apoio, nem que seja emocional, financeiro, o que for, é ser inteligente, é ser um sobrevivente e é uma das lições mais importantes quando se trata de independência. É o saber que, apesar de eu ter a capacidade de me virar sozinho, a capacidade de fazer acontecer sozinho, quando necessário, eu devo pedir ajuda. Beleza? E para aquele grupo que eu falei lá de estar investindo em alguma coisa em que não dá fruto, que não dá futuro, eu agora vejo mais claramente que essa situação ela se trata exatamente dessa teimosia, dessa necessidade que muitos sentem de insistir em fazer tudo sozinho. Vem uma coisa agora, do nada me sinto que é bom falar. Meritocracia é uma ilusão. Não é nenhuma ilusão, é uma mentira, tá? Eu quero que vocês gravem isso bem na mente de vocês. Meritocracia é uma mentira. Esse negócio de que se você se dedicar 100%, se você sacrificar um monte de coisa, se você continuar insistindo, uma coisa vai funcionar, você vai virar milionário, você vai chegar lá, você vai conquistar tudo que os outros conquistaram. Mentira. Por quê? A história de cada um é diferente. Já começa por aí. Não tem como eu querer igualar minha história, sei lá, de uma mulher que tem filho e por aí vai. Não tem como me igualar, por exemplo, a outra pessoa que, vamos dizer, é um homem negro, gay, tá ali trabalhando com espiritualidade. As histórias ainda vão ser diferentes, ele vai ter passado por desafios diferentes do que eu passei e vice-versa. A gente vai estar trabalhando de forma diferente. Então, não caiam nessa laia de que, poxa, você vai chegar lá assim, insistir no mesmo lugar que eu ou no mesmo lugar que aquela outra pessoa, que não rola. História diferente, mundo diferente, realidade diferente, né? Então tenho ciência disso. E a leitura, por enquanto, vai ficando por aqui. Sinto que falar mais vai ser meio redundante. Então, com isso eu me despeço. Espero que essa leitura tenha aí auxiliado vocês, dado algum direcionamento.
Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.